Fala pessoal, beleza? Hoje dia 27 de setembro, segunda-feira, bora para mais um fechamento de mercado aqui para vocês, começando primeiramente aqui pelo índice e depois passando para o dólar, beleza? Pessoal, eu até tirei as médias móveis para a gente ter uma visão um pouquinho mais clara em relação ao mercado, do que o mercado está fazendo e para onde ele está indo. E eu acho importante, antes de falar do dia de hoje, dar uma olhadinha aqui do que o mercado já está fazendo desde a semana passada, tá? Em relação à semana passada, é nítido que aqui foi segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Se a gente observar, o mercado ele subiu basicamente numa tendência de alta, né, durante a semana, ou seja, ele engatou aqui basicamente, né, um canal de alta. Na sexta-feira quebrou essa angulação desse canal e depois, normalmente de uma tendência de alta, é normal que os preços, né, acabem distribuindo, ou seja, eles lateralizam para depois tomar uma direção novamente, né? Que basicamente é uma correção lateral. E nesse caso, se a gente for trabalhar em cima dessa lateralidade, tá? O que acontece? Existem pontos via price action, né, de suportes e resistências que acabam sendo melhores trabalhados quando o mercado está numa zona de distribuição e numa zona de acumulação, né? Se a gente pegar zonas de pressão que o mercado está trabalhando, aqui, certo? A gente consegue notar uma zona extremamente importante deixada aqui na quinta-feira, devido a esses topos e devido a esses fundos, ou seja, é uma zona, né? É uma zona de pressão. Então, essa região aqui eu vou deixar marcado, tá? Para que a gente possa fazer o nosso estudo e trazer para o dia de hoje aí, tá? Passando dessa região aqui, tá? Digamos que aqui a gente não sabe o que aconteceu. Se a gente puxar até sexta-feira, onde que o mercado trabalhou na parte superior? Na parte superior, o mercado trabalhou, né, com uma zona de pressão deixada aqui em cima. E na parte inferior? Na parte inferior, a gente tem uma zona de interesse aqui, certo? E também a gente tem uma zona de interesse nessa região aqui. Certo? Que aqui a gente consegue notar os pontos principais, né, que o mercado travou nos dias anteriores. Então aqui, por exemplo, topo, fundo, fundo, ó, fundo, topo, fundo, topo, topo, fundo, fundo, fundo. Aí na sexta-feira o mercado travou aqui, ó, fundo, topo, 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 fundo, fundo, topo, né, topo, e aqui ele lateralizou. Então, se a gente mantém essas regiões para o dia de hoje, por exemplo, a gente já conseguiria notar que o mercado ele abriu, tá, acima dessa região de trava. Ele acabou respeitando e rejeitando os 61% dessa retração. Ele abriu acima, rejeitou, ou seja, logo no primeiro candle do dia, tá, ele já acionou aqui um gatilho de venda nesse candle, fechando abaixo da zona de 50% dessa retração. Tá? Que o mercado basicamente fez isso, né? Considerando o gap, ele abriu aqui e já veio para baixo dos 50%. Então, se a gente operasse via price action, né, tendo suportes e resistências rompidos, o que a gente buscaria? A gente buscaria o fundo, né, o próximo fundo. Né? Se o mercado passasse essa região de trava, o mercado passaria aqui. Só que o que acontece? Eu utilizo, obviamente, indicadores técnicos, né? E o indicador que eu mais gosto de utilizar são as médias móveis, né? Por mais que o mercado esteja lateral ou mercado em tendência, o meu indicador preferido aí que eu me dou bem é as médias móveis. E dentro desse cenário de médias móveis, se eu ploto as médias aqui na tela, tá? Desde sexta-feira a gente consegue verificar que o cenário de médias não estão favoráveis, né? As médias estão flat, a VWAP cortando os preços e o mercado está acabando fazendo movimentos incompletos, né? Ou seja, o mercado caiu aqui, tá? Travou nessa região da VWAP do dia anterior, voltou para trocar a polaridade. Se a gente pega aqui, ó, uma LT, uma LTA plotada desses últimos dois fundos de sexta-feira, a gente consegue notar via price action, tá, claramente aqui um pullback depois do rompimento dessa LTA, que aconteceu na ancoragem das médias móveis e entrou um candle de força. Ou seja, esse candle aqui caracterizou um gatilho de venda. Na sequência, esse candle voltou para trocar polaridade, fez um topo menor que o anterior e entrou mais um gatilho de venda. E quando o mercado rompeu esse fundo aqui, o mercado acionou um pivô de baixa.
Logo, quem trabalha com pivô de baixa utiliza Fibonacci. E mesmo em mercados lateralizados, tende a funcionar. Se você pegasse esse topo, esse fundo, e projetasse aqui para baixo, aqui nessa região dos 485 seria o alvo. Só que como tinha fundos isolados aqui, ó, né, o mercado acabou enroscando nessa região. Tanto é que ele até foi, né, ele até cumpriu o alvo aqui. Mas depois que ele fez todo esse movimento. Então, por exemplo, eu tinha vendido aqui, né, tinha vendido aqui, ou seja, eu tinha aumentado posição, meu stop estava técnico acima desse topo, o mercado travou aqui, voltou e estopou. Né? Então a primeira operação aqui já basicamente foi uma operação aí de quase 400 pontos de stop. O mercado acionou um pivô, na verdade acionou um espelhamento em A, né? Ele descaracterizou a queda a partir do rompimento e fechamento do preço acima desse topo, certo? Então aqui o que ele fez? Ele fez uma recuperação em V. Quem trabalha com Fibo, né, pode pegar esse fundo, esse topo aqui e simplesmente espelhar o movimento. Ele acabou cravando o alvo aqui, né? Desde que ele fez a inversão das médias móveis, ele subiu reto, ou seja, ele gerou uma exaustão de movimento, encontrou essa região de pressão, deixou um inside bar. Esse inside bar caracteriza, né, uma venda. Por quê? Porque está numa região de exaustão e está no alvo do espelhamento do Fibo. Então, quem vendeu aqui teria que buscar minimamente aonde? Minimamente, né, a média móvel, ou se a gente for operar via price action cru, né, teria que buscar minimamente a cabeça desse pivô anterior, que vocês podem ver que o mercado de fato veio buscar. Né? O mercado acabou enroscando nessa região. Em confluência com isso, se a gente faz uma retração de Fibo, aqui a gente consegue notar que o mercado trabalhou nos 50%. Olha lá, ó. O mercado trabalhou aqui, ó, nessa região da cabeça do pivô, ancorou no 50% dessa retração e depois entrou pressão compradora de novo. Né? As médias móveis, mais uma vez, flats, né, desalinhadas, não tinha muito o que fazer, né, pelo layout de médias, mas via price action a gente consegue notar estruturas, né, comportamento dos preços. Quando o mercado entrou nessa zona aqui de pressão, de troca de polaridade, olha a quantidade de sombras inferiores, né? Ou seja, isso é pressão compradora. A partir do momento que o mercado fez o pivô e rompeu, aqui caracterizou compra. Só que de novo o mercado não desenvolveu. Porque olha só, o mercado saiu dessa região, chegou na zona de pressão de novo e olha lá o que ele fez. Travou novamente, né? Então aqui foi a terceira trava, né, quarta trava do mercado nessa zona, né, que foi a zona de troca de polaridade aqui de quinta-feira, né, topos e fundos. Abertura do dia de hoje, trava aqui. Então o mercado ficou extremamente enroscado. E aqui a gente já consegue perceber nitidamente uma LTA, né? A partir do rompimento dessa LTA, como o mercado estava trabalhando numa angulação, quando ele rompeu nesse candle aqui, aqui caracterizou lindamente uma estrutura de venda. As médias não estavam alinhadas, ainda não tinha muito o que se fazer, mas aqui claramente via price action ele deu uma venda, tá? Via price action, quem vende no rompimento de uma LT busca minimamente aonde? O último fundo, que foi aqui. Aqui a gente percebe que o mercado veio, travou nessa região de fundo, fez o pivô na inversão das médias móveis e aqui entrou lindamente um candle gatilho de venda, né? Sendo que ele saiu dessa região, rompeu esse fundo anterior, qual que é a próxima trava do preço? Pelo menos minimamente aqui o outro fundo, né? E vocês conseguem ver que o mercado chegou a passar essa região de fundo, ou seja, via price action o mercado trabalhou em um topo duplo. E quem trabalha com topo duplo pode pegar minimamente o Fibonacci ou as caixinhas de Fibo, né, que eu sempre brinco, que basicamente é o espelhamento projetado 100%. Aqui seria esse movimento, tá? Vamos pegar aqui, colocando uma grossura diferente para vocês verem. Se eu copio e colo e jogo para baixo, percebam que o mercado veio pegar aqui, né? Então aqui foi um fluxo de venda. Se a pessoa tivesse vendido minimamente aqui, colocado o alvo aqui, teria pego quase 700 pontos, né? Infelizmente eu não estava na frente do gráfico nesse momento. O mercado realmente derreteu, cravou o alvo e entrou pressão compradora novamente, tá? Essa pressão compradora fez com que o mercado fizesse um pivô em cima dessa região de pressão, tá? Aqui então a gente consegue notar basicamente, ó, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 toques nessa região, né? Contando, obviamente, com os toques e as violações, né? Mas a gente consegue perceber uma forte trava nos preços nessa região inferior, assim como também, né, nessa região intermediária e nessa região também, né, superior aqui dos preços. E aí o que aconteceu? Devido ao fluxo, né, que acabou entrando por conta de notícia, o mercado fez o pivô de alta e aí em um único candle o mercado subiu, né, um pouco mais aí de 1.800 pontos, rompendo inclusive a máxima aqui, tá, do topo de quinta-feira. Quem trabalhou com, obviamente, quem acabou pegando esse movimento, né, por si só, teria 2 pontos para poder trabalhar aqui. O mercado aqui até então era a máxima do dia, o mercado caiu, fez esse topo e caiu. Quando o mercado rompeu esse topo aqui anterior, ele ativou a recuperação em V. Então, quem entrou no fluxo por compra, né, onde que poderia ter projetado? Poderia ter pego essa amplitude inteira desse movimento em V e projetado para cima. Né? Se você tivesse feito isso, pegando esse fundo, esse topo e projetando uma e duas vezes, o mercado foi lá em cima, tá? Então o mercado ele entrou numa zona de exaustão. Por que zona de exaustão? Porque se eu pego esse cenário mais macro também, ó, como eu comentei com vocês, pegando o fundo, tá, de segunda-feira passada, com esse topo aqui, do dia 25 de agosto, o mercado ele entrou nessa zona de 50% dessa retração, que conflui exatamente, tá? Deixa eu até marcar aqui, eu acho que fica melhor para vocês verem. Que conflui exatamente aqui com esse fundo isolado de agosto, tá? Então aqui o mercado acabou entrando nessa zona mais macro de pressão. Deixa eu marcar aqui, ó. Tá? Que foi exatamente, né, e acabou confluindo inclusive com essa região aqui, né, de pressão de sexta-feira, de quinta-feira. Então o mercado entrou, tanto é que olha o tamanho da rejeitada, né? Olha o tamanho do pavio, só de sombra aqui ficou basicamente quase 1.000 pontos, tá? Então o mercado ele entrou numa região de exaustão, entrou na região de alvo de Fibo e aí acabou fazendo todo esse movimento corretivo, que inclusive se eu pego a máxima aqui do dia com essa mínima aqui, a gente consegue notar que o mercado simplesmente fechou no 61% dessa retração macro aqui, tá? Macro desse movimento do dia, né? Que gerou aqui basicamente uma alta de quase 3.000 pontos e um retorno aí de aproximadamente 1.700 pontos. Está fechando aqui no 61%. Então o dia foi um tanto quanto complexo, né? Caracterizado aí por bastante volatilidade devido a notícias. E enfim, tá um pouco complicado tecnicamente falando, mas assim, eu entendo que é um ciclo. Daqui a pouco o mercado, obviamente, vai sair dessa lateralidade, desses movimentos enroscados e vai trazer, obviamente, novas oportunidades, boas oportunidades para nós. Em complemento com isso, é importante notar que o mercado trabalhou num movimento de alargamento, né, no dia de hoje, ou seja, ele fez o famoso megafone, né, rompendo cada vez topos maiores, né, e se a gente for considerar com sexta com hoje, né, então ele fez topos cada vez maiores e fundos cada vez menores, está trabalhando num alargamento, beleza? Trazendo para o dólar, pessoal, o dólar hoje foi bastante direcional, né, no sentido técnico aí, ele chegou a subir quase 90 pontos. E em relação aqui à sexta-feira, o que a gente consegue notar? Claramente ele deixou essa região de topo, né? Ele deixou esse topinho aqui. Hoje ele abriu em gap de baixa. Logo na sequência, né, tinha um desalinhamento de médias móveis, as médias estavam caindo com o VWAP subindo, o mercado entrou fluxo comprador, travou nessa região aqui de topo, tá? A gente consegue notar claramente aqui essa trava dos preços. Até então, dentro da minha concepção, não tinha muito para fazer, tá? A partir do momento que o mercado encontrou essa região de topo, né, que estava bem definida, inclusive, né? Aqui a gente consegue notar 1, 2, 3 toques. Com esse toque foi o quarto toque e aí ele iniciou um processo de correção. Esse processo de correção, se a gente pegasse essa máxima com a mínima do dia, a gente conseguiria notar que o mercado corrigiu exatamente aqui na zona de 50%, tá? 50% de FIBO, com fundos aqui de sexta-feira. Então o mercado estava trocando polaridade, né? Aqui era uma região de suporte bem definida, né? Na verdade era resistência, virou suporte, estendendo para o dia de hoje, virou suporte também. E aí o mercado começou a estruturar um cenário de pivô, porque ele chegou a trabalhar para baixo da VWAP, virou para cima, e aqui o que ele fez? As VWAPs estavam flat, as médias estavam flat, acima da VWAP, o mercado subiu,
fez esse movimento, corrigiu, fez o movimento e aqui iniciou um processo de alinhamento de médias móveis, né? Se a gente olhar mais de perto, aqui a gente já consegue perceber que tem alinhamento da 9, 20 e 50, 50, 20 e 9, né? Acima da VWAP, com fundos cada vez maiores. Olha lá, fundos, 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 fundos. Então, a partir do momento que o dólar ele rompeu essa angulação, que ele estava trabalhando numa LTB, tá? Nessa micro LTB aqui do intraday, aqui basicamente ele caracterizou uma oportunidade de compra. E quando ele de fato rompeu esse topo aqui, ó, tá? Ele rompeu essa região de topo, aqui ele caracterizou o pivô de alta. E aí quem trabalha com Fibo deve ter pego, obviamente, essa projeção e projetado para cima. Inclusive aqui a gente consegue notar claramente, né, que o mercado, que aqui era a resistência, ele virou suporte, ou seja, aqui ele trocou polaridade, tecnicamente falando, tá? E aí ele fez esse movimento e foi lá para os alvos, ou seja, aqui foi um pullback, esse movimento aqui, ó, foi um pullback pós-rompimento, beleza? Então ele chegou na resistência, fez o pullback pré-rompimento e depois ele fez o pullback pós-rompimento, tá? Então a partir do momento que o dólar rompeu aqui, como ele fez esse movimento em V, dava para a gente ter pego esse fundo, esse topo e simplesmente projetado o primeiro alvo. Aqui seria o primeiro alvo do dólar, tá, pessoal? Nessa região aqui do 382,50. Então, quem comprou aqui, né, deve ter segurado esse movimento. Aqui o mercado ele fez um gatilho de entrada nesse candle. Ele fez um gatilho de entrada nesses candles aqui, porque aqui foi 1, 2, 3 de compra, né? Claro que a melhor compra seria a partir do rompimento aqui das médias móveis, né? Esse martelinho acima das médias, esse candle de ignição ativando a continuidade do movimento, né? Aqui, esse candle aqui também, ó, ancorado pela 20, lindo, 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 tá? E aqui ele acabou cravando o alvo. Quando ele cravou o alvo, aqui a gente já consegue perceber a presença de sombras, né, superiores, ou seja, defesa vendedora. O mercado fez uma retração, inclusive essa retração novamente, né, foi na troca de polaridade aqui, essa retração foi na troca de polaridade desses fundos anteriores. Aqui a gente tinha resistência que virou suporte, tá? E depois o mercado continuou o movimento altista. Depois que ele continuou o movimento altista, se a gente pegasse, puxasse outro Fibo, tá? Outro nível de Fibo na cabeça do pivô e espelhasse o 100%, olha lá onde que o dólar fechou o dia. O dólar simplesmente fechou na máxima, tá? Cravando aqui o 100% desse range em V, beleza? Exatamente lá no alvo, que seria isso daqui, tá? Então essa foi a minha visão aí do dólar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para cima e a game porra!